Quando eu não sei por onde começar. Existem algumas situações da nossa vida que simplesmente tiram o nosso chão por completo e nos deixam sem rumo. Por exemplo, o fim de um relacionamento de longa data, ou até mesmo de curta data, mas que foi intenso. Uma demissão repentina daquele emprego do qual você necessita para se manter, para se vestir, para se alimentar. A perda de uma pessoa querida, que às vezes fazia parte do nosso dia a dia, ou até mesmo morava na mesma casa que você. O vazio que se cria a partir de uma situação assim é imensurável. E só quem já passou ou está passando por alguma dessas situações sabe do que eu estou falando. Aí, diante dessa situação, que tirou completamente o seu rumo, o seu norte, você tenta recomeçar, tenta continuar a caminhar e tenta dar um jeito em sua vida. Mas vem uma voz em sua mente que te desespera ainda mais e te faz uma pergunta: por onde eu começo? O que eu faço agora? Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e você está ouvindo o Minuto Reflexão. A vida, às vezes, nos deixa sem muitas opções e por isso ficamos sem saber por onde começar e o que fazer a seguir. Mas tem algumas pequenas coisas que você pode fazer e a partir delas ir se encontrando e reencontrando o seu caminho. O próximo respiro, o próximo passo, a próxima escolha são coisas que você pode fazer. Essas são as opções que você tem em mãos. Não é muito, mas não é muito ainda, pois progressivamente, a cada novo respirar, a cada novo passo e a cada nova escolha feita, você vai voltando a viver, vai voltando a andar na luz e vai saindo dessa dolorosa escuridão. Porém, tem uma outra coisa que sempre deixamos de falar. Voltar a viver, estar na luz, continuar caminhando, não resolvem todos os nossos problemas, pois quando voltamos a viver, nos deparamos com a vida. E não com a vida com a qual estávamos acostumados, mas com a vida como ela se encontra nesse atual momento. E temos que lidar com o fato de que algumas coisas já não serão mais como antes. E nem você será o mesmo de antes. Por isso é importante irmos dando um passo de cada vez, pois a nossa única certeza é de que tudo vai mudar o tempo todo. A vida que conhecemos agora pode mudar em questão de segundos e não há muito que possa ser feito sobre isso. Então, o que cabe a nós é fazermos a coisa certa, dar o próximo passo, respirar fundo e encarar os novos desafios. Tudo mudou e nada vai ser como antes. Você mudou e algumas coisas estão completamente diferentes agora. Mas veja, isso também significa que algumas coisas mudaram para melhor. E significa que você mudou para melhor. Você está mais sábio depois de tanto caminhar, está mais forte depois de tanto lutar e está mais consciente depois de tanto se iludir. As lágrimas do seu corpo não se secaram. Você só não se abala mais com qualquer coisa. O seu coração não se esfriou. Você só se deu conta de que tudo passa. Então, algumas situações exigem apenas que sejamos pacientes. Você não perdeu o brilho no olhar. Você apenas consegue enxergar toda a dor que a vida tem e consegue enxergar toda a beleza que há nela. Então agora você vê o mundo sob uma perspectiva mais coerente com a realidade que te cerca. Viu? Nada mais será como antes,
Mas não fique triste por isso. Pelo contrário, celebre as mudanças da vida. Celebre os fins dos ciclos e mais, celebre o seu crescimento e o seu desenvolvimento como ser humano. Aqui, no entanto, nós não olhamos para trás por muito tempo. Nós continuamos seguindo em frente, abrindo novas portas e fazendo coisas novas, porque somos curiosos e a curiosidade continua nos conduzindo por novos caminhos. Siga em frente. Essa é uma frase de Walt Disney. Uma das partes mais difíceis de se estar vivo é seguir em frente e se desapegar daquilo que passou. É difícil porque, às vezes, aquilo que ficou no nosso passado parece ser melhor do que aquilo que está adiante em nosso futuro. Às vezes é complicado, pois algumas coisas que ficaram para trás não ficaram totalmente resolvidas e por isso não conseguimos simplesmente seguir em frente. Em algumas situações, nós não enxergamos o caminho que devemos seguir e nos sentimos totalmente perdidos. Porém, se seguir em frente é algo muito difícil e complexo, pode ter certeza de que não seguir em frente e permanecer no mesmo lugar é ainda mais difícil. Não existe uma forma de pararmos o tempo e não existe possibilidade de impedirmos que o sol se ponha em um dia e nasça no outro. Podemos tentar lutar contra o curso de um rio, mas ele sempre irá correr para a mesma direção de sempre, ou seja, para a frente. O tempo é como a areia. E se você já tentou pegar um punhado de areia da praia nas suas mãos, você sabe que ela rapidamente escorre entre os seus dedos. Assim é o tempo. Ele escorre por nossas mãos e não há forma de o contermos. Então o que podemos fazer? A única resposta é: desapegue-se. Quando nós ouvimos isso, logo imaginamos que o correto a se fazer é nos desconectarmos de tudo e todos, com a ideia de que nada nem ninguém dura para sempre. Então a melhor coisa a se fazer é nos afastarmos o quanto antes. Porém, quando eu digo para você se desapegar, eu estou dizendo para você se desapegar daquilo que te faz mal, daqueles pequenos incômodos, das pequenas discussões que você tem com as pessoas que você ama, se desapegar dos medos que você guarda no seu coração e que te impedem de conquistar os seus sonhos, se desapegar das mágoas passadas que você coleciona em seu coração, ao invés de colecionar todos os momentos bons com as pessoas que você ama. Como é difícil se desapegar de algumas coisas e seguir em frente, não é mesmo? Principalmente quando acreditamos que estamos corretos, que temos razão. Mas preste atenção nisso. Se existe uma coisa que nos faz perder a paz, perder o prazer de viver, perder o sono e a alegria, é a necessidade de termos razão em tudo. A maioria das pessoas não se desapega do passado pelo simples fato de que sabem que estão corretas e vivem esperando a oportunidade de apontarem o dedo e dizerem: vocês viram? Eu tinha razão. Mas a verdade é que aqueles que querem ter sempre razão em tudo acabam perdendo a razão de viver, acabam perdendo o brilho no olhar daqueles que vivem a vida não para provarem o quanto estão certos, mas que na realidade sabem o quanto precisam melhorar e o quanto precisam aprender. Para você seguir em frente, você vai precisar se desapegar da necessidade de ter razão em tudo. Quando você abandona essa necessidade de sempre estar certo o tempo todo, você continuará encontrando pessoas
que ainda sentem essa necessidade. Mas ao invés de você entrar nesse jogo, você vai observar tudo isso de fora. Você vai dar um sorriso de alívio e pensar: eu prefiro a minha paz do que ter razão. A nossa mente é extraordinária. Ela consegue controlar os movimentos do nosso corpo, consegue permitir que os nossos sentidos, audição, olfato, tato, paladar e visão, funcionem perfeitamente. A nossa mente nos permite sermos capazes de imaginar e criar coisas, e nos permite guardar memórias valiosas. Porém, por mais incrível que a nossa mente seja, ela também é limitada e não consegue armazenar tudo aquilo que gostaríamos. Tanto que, se você já estudou uma matéria para fazer uma prova importante, você sabe exatamente do que eu estou falando. Então, da mesma forma que a nossa mente não consegue armazenar tudo, ela não é capaz de armazenar coisas boas se nós a enchermos apenas com as coisas ruins. Se você não abrir espaço dentro da sua mente e do seu coração para algo novo, para algo bom, e apenas alimentar e nutrir o rancor, a amargura, a raiva e as coisas ruins do passado, você não irá conseguir se desapegar daquilo que te machuca e não conseguirá seguir em frente. Para podermos abrir portas para coisas novas em nossa vida, precisamos fechar as portas do passado. Tomar uma decisão de simplesmente deixarmos aquilo que ficou para trás, deixar essas coisas exatamente onde elas estão, ou seja, no passado. Lembra de quando você era criança e descobria que estava prestes a fazer uma viagem? Seja uma viagem de carro, de trem, de ônibus, de avião, a empolgação que tomava conta de você, a ansiedade que fazia com que você contasse os dias e as horas para finalmente poder viajar para um lugar novo, um lugar desconhecido, um lugar que até então só existia na sua cabeça. Essa empolgação, essa curiosidade, esse anseio pelo novo, pelo desconhecido, por aquilo que ainda está por vir, é essa a sensação que precisamos resgatar em nossa vida, pois é ela que nos conduz a uma nova fase. Você não sente curiosidade de saber como seria a sua vida se você abrisse mão de certas coisas, de certas pessoas e de certas atitudes? Pois então, se agarre a essa curiosidade, solte o passado e siga em frente para tudo aquilo que está logo ali no futuro, apenas esperando que você dê passos em direção a esse novo momento da sua vida. Você vai vencer a ansiedade. Existem alguns problemas da nossa vida que, ao serem olhados de um determinado ponto de vista, parecem ser bem maiores do que eles realmente são. Por exemplo, nossa vida financeira, que geralmente evitamos de ter que lidar com ela. E às vezes evitamos até mesmo abrir a fatura do nosso cartão, sendo que a única maneira de lidarmos com isso de verdade é encarando a realidade e entendendo o quanto gastamos, o quanto podemos gastar e onde precisamos economizar ao longo do nosso mês. Porém, a nossa vida financeira, quando não é compreendida e confrontada de perto, pode parecer um monstro de 7 cabeças, sem solução e sem algo que possamos fazer em relação a ela. O mesmo acontece com a nossa ansiedade. Muitas vezes nós apenas fazemos vista grossa para ela e tentamos viver a vida como se não sofrêssemos por causa disso. A ansiedade é uma condição mental que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Muitas vezes ela é acompanhada de um pensamento acelerado, o que pode levar a uma sobrecarga mental e a uma série de sintomas físicos e emocionais.
A ansiedade pode ter um impacto significativo na vida das pessoas, interferindo em seus relacionamentos, no trabalho, na saúde, no bem-estar de forma geral. De acordo com um estudo publicado na revista científica The Lancet Psychiatry, eu não sei se é assim que se pronuncia, a ansiedade é uma das principais causas de incapacidade no mundo. Estima-se que cerca de 264 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem com ansiedade, o que representa quase 4% da população global. Os sintomas da ansiedade podem variar de pessoa para pessoa, mas geralmente eles incluem preocupação excessiva, medo intenso, tensão muscular, sudorese, falta de ar, palpitações, irritabilidade e insônia. Esses sintomas podem ser desencadeados por uma série de fatores, incluindo estresse no trabalho ou na vida pessoal, problemas financeiros, problemas de saúde, traumas passados ou até fatores genéticos. A ansiedade pode ter um impacto significativo na vida das pessoas. Ela pode interferir na capacidade de realizar tarefas diárias, reduzir a qualidade de vida, diminuir a autoestima e levar a pessoa a um isolamento social. Além disso, a ansiedade pode levar a problemas de saúde física, incluindo doenças cardíacas, pressão arterial alta, diabetes e problemas digestivos. Felizmente, existem maneiras de lidar com a ansiedade e o pensamento acelerado. Aqui estão algumas dicas práticas que podem te ajudar a começar a lidar melhor com a sua ansiedade. Pratique a respiração profunda. A respiração profunda é uma técnica simples e eficaz que pode ajudar a acalmar a mente e reduzir a ansiedade. Para praticar, encontre um lugar tranquilo e confortável e inspire profundamente pelo nariz, segure a respiração por alguns segundos e expire lentamente pela boca. Repita esse processo várias vezes, concentrando-se na respiração e tentando liberar quaisquer pensamentos ansiosos. Identifique seus gatilhos. É útil identificar quais situações ou pensamentos desencadeiam a sua ansiedade. Uma vez que você tenha identificado seus gatilhos, você pode desenvolver estratégias para lidar com eles de maneira mais eficaz. Por exemplo, se você sabe que reuniões de trabalho podem desencadear sua ansiedade, você pode tentar praticar a respiração profunda ou técnicas de relaxamento antes da reunião. Ou até mesmo uma pessoa que você sabe que desperta a sua ansiedade, mas que você não tem como evitá-la e eventualmente vai ter que se encontrar e estar no mesmo ambiente que ela. Pratique a respiração profunda e até algumas técnicas de relaxamento antes de ver essa pessoa. Terceira coisa, desenvolva um plano de gerenciamento de estresse. O estresse é frequentemente um fator desencadeador da ansiedade. Portanto, desenvolver um plano para gerenciá-lo pode ser extremamente útil. Isso pode incluir exercícios regulares, meditação, hobbies relaxantes, como leitura ou pintura, ou passar tempo com amigos e familiares. O importante é você ter alguma tarefa que não seja apenas trabalhar ou ficar no seu celular. Tenha algo que desconecte a sua mente dos problemas e a conecte com o presente. Mantenha um diário. Escrever seus pensamentos e sentimentos pode ajudar a processar emoções difíceis e reduzir a ansiedade.
tente escrever em um diário regularmente, mesmo que seja apenas algumas vezes na semana. Concentre-se nos aspectos felizes da sua vida e tente encontrar gratidão. Faça listas com 5 ou até mais motivos pelos quais você se encontra grato no seu dia. E você vai ver que, ao citar e ao escrever esses motivos, a sua mente vai ter mais dificuldade em esquecê-los. Ou seja, você se sentirá mais feliz e satisfeito. E a quinta e última dica, e não menos importante, talvez uma das principais, é: busque ajuda profissional. Se a ansiedade está afetando significativamente sua vida diária, é importante procurar ajuda profissional. Um terapeuta ou um psiquiatra pode ajudar a identificar as causas da sua ansiedade e te ajudar a desenvolver um plano de tratamento eficaz. E não precisa ter medo disso, pois quando você precisa de um conserto para o seu carro, você fica adiando isso por ter medo de levá-lo ao mecânico? Ou quando você precisa de uma pintura na sua casa, você evita chamar um pintor porque tem receio do que vão pensar? Da mesma maneira, a nossa mente requer cuidado, atenção e, o mais importante de tudo, manutenção. E só conseguimos fazer essa manutenção com um profissional. Buscar ajuda profissional não é para aqueles que já perderam o juízo ou para quem está no limite da falta de saúde mental. De forma alguma. Inclusive, o ideal seria que todos procurassem estar em dia com a terapia, antes mesmo de estarem em condições mentalmente vulneráveis. O mais importante que eu preciso que você se lembre, caso você não consiga lembrar de nada do que eu disse aqui hoje, é o seguinte: a ansiedade não é um bicho de 7 cabeças e não é um problema sem solução. Existe solução, existe um processo e uma maneira de você vencer isso e respirar novamente. Então, comece hoje dando esse primeiro passo. Comece a enxergar isso que você enfrenta como algo que pode ser enfrentado e que pode, consequentemente, ser vencido. Eu sou o Edivaldo Oliveira e esse foi o Minuto Reflexão de hoje. Se você ouviu até aqui, escreva nos comentários a seguinte frase: eu vou vencer a ansiedade.